Tá com tudo pronto para mais uma aula de língua portuguesa? E com tudo pronto, eu imagino que você já tenha lavado suas mãos, organizado seu material, já está com seu caderno pronto, lápis, borracha, um material básico, nada de diferente hoje, e muita curiosidade. Lembra que é para isso que a gente está aqui agora, a gente vai despertar a nossa curiosidade para poder aprender melhor. Então, eu sou a professora Ali e a gente está na aula 14 de língua portuguesa. Anota a data de hoje no caderno para a gente manter os registros bem organizadinhos e já aproveita que o seu caderno está aí e dá uma consultada se você deixou aquela tabelinha da aula anterior já pronta. Lembra que a gente viu o parágrafo de um texto? Eu pedi no final da aula para que você deixasse tudo pronto para a gente continuar um exercício parecido com aquele que a gente estava fazendo. Então só olha se no teu caderno está com essa tabelinha. Lembra que ela tem ali ideia principal, primeiro detalhe importante, segundo, terceiro e quarto detalhes importantes e sumário da passagem em uma oração, sentença e apontamentos pessoais. Eu tinha até colocado o que é sumário, para a gente lembrar que a ideia é de um resumo. Eu coloquei só um lembretezinho. Você não precisa anotar isso, é só para a gente saber. E a gente fez junto um parágrafo. Eu pedi para você deixar pronta já mais duas dessa. Eu acredito que você deixou já organizado. Se você não conseguiu deixar previamente preparado, não tem problema, porque nós faremos a leitura juntos e eu vou apontando para você passo a passo como a gente tem que fazer para anotar cada um dos trechinhos. Combinado? Então, vamos lá. Curiosidade ativada, vocês vão olhar para ler, vão ouvir bastante para depois colocar tudo em prática. Vamos então exercitar todas as nossas habilidades para desempenhar melhor a nossa aprendizagem, ok? Vamos ler então com cuidado. Vamos fazer a leitura. Para tentar entender o que exatamente estava ocorrendo, os cientistas observaram as imagens geradas pelo fMRI. Eles descobriram que a atividade cerebral durante a espera pela resposta estava diretamente relacionada com a fixação das memórias posteriores. Primeiro, o cérebro teve mais atividade em duas regiões do mesencéfalo, na área tegmental ventral e no núcleo accumbens. Essas regiões são responsáveis pela transmissão da dopamina, que ajuda a regular a sensação de prazer e recompensa. Isso sugere que antes da resposta aparecer, o cérebro faminto já estava engatilhando todo o sistema de recompensa. Essa antecipação realmente faz diferença. Quanto mais curioso o assunto, mais o cérebro prepara toda a rede envolvida na captura e retenção da informação. Eu preciso que você se lembre do que a gente já leu na aula anterior. Falava de uma pesquisa. Lembra que assim, o cérebro quando está curioso aprende melhor. Era mais ou menos essa ideia que a gente estava procurando no texto, a gente sabia que era disso que ia tratar. Então, nós já vimos lá que um estudo baseado nisso fez uma entrevista lá com algumas pessoas e que mostrava, lembra disso? Mostrava uma pergunta curiosa e depois uma imagem e as pessoas conseguiam até se lembrar do rosto, né? Desses rostos mostrados depois, porque o cérebro estava ativado. Então essas foram as informações mais importantes que a gente colocou referente ao parágrafo anterior do texto. Aqui já está bem mais detalhado, fala um pouquinho mais dessa pesquisa, de como ela funciona, né? Baseado em que é esse estudo. Mas eu também já tinha te falado que um leitor bem atento para poder fazer o resumo da informação, para a gente poder deixar tudo em suma, né? Numa síntese, a gente vai olhar para o comecinho e para o final do parágrafo com mais atenção. Não que as outras informações não sejam importantes, elas também são, mas ali sempre estão as informações essenciais, aquelas que não podem faltar de jeito nenhum. Então vamos identificar aqui se está no comecinho ou se está no final
a ideia central desse parágrafo. Você já deve ter pensado aqui que lá no final resume tudo. Quanto mais curioso o assunto, mais o cérebro prepara toda a rede envolvida na captura e retenção da informação. Lembra também que eu falei que as crianças são muito curiosas e que tem uma fase em que elas fazem cerca de 300 perguntas por dia. É muita coisa, porque elas realmente querem saber mais, estão curiosas e por isso elas conseguem aprender com mais facilidade também. Então tem um estudo voltado para isso. Vamos pensar numa outra informação que complementa essa, para a gente também ver o que é de mais importante aqui nessa ideia deste parágrafo. E a outra informação é a atividade cerebral durante a espera pela resposta estava diretamente relacionada com a fixação das memórias posteriores. Ou seja, a partir do momento em que o cérebro ficou faminto, como já traz a ideia aqui, ficou com vontade de saber, nossa, que legal isso! Então o cérebro estava ativado, então a atividade cerebral ficou ali preparada para receber todas aquelas informações e tudo que veio relacionado depois, inclusive aqui no caso as fotos das pessoas, já ajudavam a memorizar. As pessoas se lembravam inclusive das fotos, mesmo que não tivessem nada a ver com o assunto, porque o cérebro estava ativado. Então, isso é bem importante para a gente saber também, ok? Agora vamos pegar aquela tabelinha lá e vamos preencher todas as ideias para a gente saber o que é de mais importante, mas quais são os detalhes que também a gente precisa organizar para compor a ideia como um todo, para a gente entender o parágrafo de forma bem resumida. Esse exercício que a gente está fazendo é também de interpretação. A gente precisa ler e entender muito bem este parágrafo para conseguir organizar o que é mais importante, o que é menos importante e fazer a seleção adequada das ideias. Vamos fazer juntos, tá? Então, vamos lá, lápis na mão e vamos preencher aquela tabelinha. Ideia principal. A ideia principal que eu vejo aqui é essa, aquela que a gente marcou em vermelhinho antes. Quanto mais curioso o assunto, mais o cérebro prepara toda a rede envolvida na captura e retenção da informação. Você conseguiu perceber que a gente só pegou aquela informação e colocou ali como ideia principal. Mas a gente também sabe que para chegar nessa ideia principal, precisou de alguns complementos, né? Aqueles acessórios lá que ajudam muito a compor a ideia. São os detalhes, mas que eles são importantes. Primeiro detalhe importante por qual eu vou chamar a atenção é este. A atividade cerebral se relaciona com a fixação das memórias. Vocês se lembram de que na aula passada a gente tinha visto naquele parágrafo que nós estudamos, que nós lemos com bastante cuidado, que o teste feito com alguns entrevistados foi repetido no dia seguinte e as pessoas ainda se lembravam, ou seja, a memória ficou fixada ali, a memória de longo prazo. Um dia depois ainda estava ali, porque o cérebro, aquele cérebro curioso, ficou faminto. Lembra que foi usado inclusive essa palavra aqui? E ele ficou com vontade de aprender. Isso fez com que a memória ficasse registrada. Não é legal saber disso? Bem bacana, né? Então, vamos continuar ativando o nosso cérebro, vamos ficar curiosos para saber o que mais a gente tem aqui de informação. O segundo detalhe importante para o qual eu chamo a atenção é este. Regiões do cérebro transmitem dopamina. Pode ser que você ainda não saiba o que é dopamina. E aí tinham os nomes também dessas regiões do cérebro. É importante a gente conhecer, o estudo está detalhado, aquele texto traz para a gente todas essas informações. Mas eu quero que você entenda as ideias principais. E este detalhe, ele é importante para compor a ideia principal. A gente sabe que aquele cérebro faminto, ele vai ativar essas regiões do cérebro que vão transmitir a tal da dopamina, que a gente ainda precisa saber exatamente o que é. Mas a gente sabe que está lá, esse é um detalhe importante. A gente precisa olhar para ele com bastante cuidado também.
o terceiro detalhe para o qual eu chamo a atenção. A dopamina ajuda a regular a sensação de prazer e recompensa. Essa ideia de recompensa é bem importante a gente pensar também, porque essa dopamina, que a gente ainda vai saber o que é, está ali regulando essa sensação. A gente sabe que vai ter uma recompensa, então o cérebro fica ali esperando essa recompensa. Ou seja, eu estou curioso, eu quero saber, eu fiz uma pergunta fascinante, lembra? E essa pergunta fascinante precisa de uma resposta fascinante. Essa é a recompensa, a resposta para a pergunta. Vamos olhar o outro detalhe que eu destaquei aqui pra gente. O cérebro faminto engatilha todo o sistema de recompensa. Você consegue perceber que essas informações estão todas interligadas e elas ajudam a compor aquela grande ideia central? Porque a gente precisa de todos aqueles detalhes ali combinados para a gente entendendo como é que estão organizadas essas ideias. Então, este cérebro faminto está preparado para receber a informação e por isso a informação vai ser fixada na memória. E é isso que está dizendo na nossa ideia central. Você já está percebendo o que a gente está fazendo, né? Um exercício para conseguir resumir aquela ideia que estava toda detalhada no parágrafo. Aqui a gente está tentando colocar de forma sucinta, resumida. Então, o sumário dessa passagem em uma oração ou sentença ficou assim. A curiosidade deixa o cérebro faminto e facilita a retenção da informação. Não que eu precise descartar tudo que foi feito anteriormente, mas você consegue perceber que aqui está a ideia resumidinha, sem todos os detalhes, mas está dizendo a informação que eu preciso saber. Nesse campo ainda, eu tinha pedido para deixar um espaço, né, para a gente poder colocar apontamentos pessoais. E lembra que tem um detalhe que está deixando a gente ali meio curioso, porque eu não sei exatamente o que é a tal da dopamina. Então vamos ver lá. A dopamina está relacionada com o chamado sistema de recompensa, que é um circuito neuronal no cérebro que influencia diretamente as nossas emoções. Esse sistema garante a motivação para realizar certas atividades. Veja, está totalmente relacionado à motivação. Quando a gente está motivado, a gente consegue aprender melhor, a gente tem mais vontade de fazer as coisas, né? E é por isso que fica mais fácil o aprendizado, a memorização, quando a gente consegue engatilhar esse sistema aí de recompensa. Vocês viram que eu coloquei aqui essa informação como se fosse um bilhetinho, né, em amarelo, para chamar a atenção. Esses seriam os apontamentos pessoais. Quando você estiver fazendo a sua leitura, no seu texto, você pode fazer isso também. É interessante que você faça isso, que você coloque os seus apontamentos, que podem ser outros. De repente, você até já sabia o que era dopamina e não precisava colocar essa informação aí no seu registro. Você pode colocar outra, você pode fazer outra pesquisa ou outras anotações que você achar importante. Esse tipo de registro ajuda muito para quando a gente for estudar novamente. Por isso que ele fica ali marcadinho no seu caderno, anotado. Quando você quiser retomar, quando a gente precisar retomar, está ali fácil de visualizar e com todos os seus apontamentos. Tá certo? Entendeu como é que é a mecânica? A gente vai fazer o último parágrafo desse texto. Vamos olhar lá. Além disso, eles também descobriram que mentes curiosas têm um aumento significativo de atividade do hipocampo, que tem participação na criação das memórias. De fato, o grau em que o hipocampo e o sistema de recompensa interagem pôde prever a habilidade individual de lembrar das fotos com os rostos. O sistema de recompensa do cérebro parece preparar o hipocampo para o aprendizado. As implicações podem ser múltiplas. As implicações
desta pesquisa, dessa descoberta, dos estudos voltados para este assunto. Mas vamos lá. Lembra que o leitor atento vai ler a informação toda e ele vai se atentar para a ideia central. O que esse parágrafo tem de mais importante para nos dizer? Qual é a ideia central dele? E eu já te falei que a gente pode olhar com bastante cuidado para a primeira e para a última oração lá, para o comecinho e para o final do parágrafo, porque é a ideia que abre ou a que fecha que vai trazer o que há de mais essencial e as outras complementam. Então vamos ver o que tem de mais importante? Dá uma olhadinha lá e veja se você pensou assim. O sistema de recompensa do cérebro parece preparar o hipocampo para o aprendizado. Lembra que a gente tem que relacionar tudo ao tema. Então, a gente está pensando do que esse texto falava, a gente já sabia disso, a gente já tinha começado a falar dele e a gente vai sempre focar nisso. Qual é a ideia que esse texto precisa transmitir? E a gente vai olhar com mais cuidado. O que ajuda nessa informação aqui? O outro detalhe importante da ideia central que eu quero destacar para vocês. Mentes curiosas têm um aumento significativo de atividade do hipocampo, que tem participação na criação da memória. Viram? No comecinho e no finalzinho do parágrafo. Sabe que para a gente poder fazer um bom resumo de um texto, a gente não pode marcar mais do que a metade de um parágrafo. Neste caso, a gente já marcou bastante coisa. A gente precisa ainda resumir essas ideias. Então, a gente não precisa colocar a frase toda. A gente já aprendeu a selecionar palavras-chave também, o que ajuda demais a nossa organização. Fica mais fácil de a gente entender. Então, a gente já sabe que um leitor bem atento vai observar as ideias centrais, no comecinho, no final do parágrafo, todos os detalhes que estão recheando essa ideia, que estão ali no meio, mas a gente também vai saber resumir de forma a não destacar coisa demais. Lembra que eu falei que quando a gente vê um texto que está todo destacado, é coisa demais. Ali a gente não vê nem qual que é a informação que está sendo destacada, porque está tudo marcado. Então a gente tem que saber marcar um pouquinho menos. É o que realmente está se destacando, precisa aparecer mais. Vamos preencher aquela tabelinha pensando nessas informações? Vamos lá? É um exercício mais tranquilo, é a última vez que a gente vai fazer dessa forma, então com bastante capricho. A ideia principal deste parágrafo é: o sistema de recompensa do cérebro parece preparar o hipocampo para o aprendizado. Preciso só que você entenda o que isso quer dizer, né? Que esse sistema de recompensa do cérebro está ali e a gente sabe que aquele hipocampo vai ajudar no aprendizado. Por enquanto é isso. Eu não sei o que é hipocampo, Ali. A gente vai ter que marcar então. É uma das informações que a gente pode pôr nos nossos apontamentos pessoais. E eu vou te ajudar a fazer isso na sequência. A gente só colocou a ideia tal como está no texto por enquanto. Depois a gente aprofunda um pouco mais. Para a gente entender essa ideia, vamos ver qual é o primeiro detalhe importante que eu vou colocar aqui na nossa tabelinha que a gente está fazendo juntos. Mentes curiosas aumentam a atividade do hipocampo. Tá vendo como essa informação se relaciona com a outra? A gente sabe que o hipocampo ali ajuda no aprendizado, certo? E a gente sabe que as mentes curiosas aumentam essa atividade. Então, a gente está ligada de novo à ideia geral do texto, de que mentes curiosas ajudam no aprendizado. Vamos ver o que mais. Outro detalhe. O hipocampo tem participação na criação das memórias. Vocês estão vendo que o hipocampo aparece mais vezes. Então, a gente sabe que a mente curiosa ativa o hipocampo e o hipocampo ativa a memória, ajuda na memorização. Você pode até pensar que, de repente, em algum momento da sua vida em que você fez uma pergunta, algo que você estava muito curioso, que você queria muito saber, você lembra até hoje, mesmo que faça bastante tempo.
Então, o hipocampo tem alguma coisa a ver com isso também. Você ativou ele de alguma maneira. Outro detalhe. O hipocampo interage com o sistema de recompensa do cérebro. Vamos pensar em como essas ideias se organizam, tá? Então, a gente sabe lá, o hipocampo ativa a memória e isso está relacionado com a recompensa. A gente sabe que essa recompensa ajuda também na aprendizagem porque o cérebro está faminto e ele está com vontade de aprender. Um último detalhe para a gente relacionar. Essa interação, que é a interação do hipocampo com o sistema de recompensa, contribui para o aprendizado. A gente já tinha chegado a essa conclusão, certo? Então, só são esses detalhes que ajudam a gente a organizar, ver como uma ideia se relaciona, se liga com a outra, para a gente entender melhor. Você consegue perceber como é um bom exercício de interpretação? Como a gente precisa se aprofundar no texto, a gente precisa mergulhar lá nas camadas mais profundas do texto para entendê-lo, para a gente poder organizar? E isso não precisa ser só com aquele sistema tradicional de perguntas e respostas. As perguntas deixam a gente curioso. A gente mesmo está fazendo essas perguntas para o texto e a gente já está encontrando as respostas. Então, a gente também está sendo recompensado. Por isso, a gente consegue aprender. Para resumir, então, lá em uma única oração, em uma única frase, mentes curiosas ativam o sistema de recompensas e se preparam para o aprendizado. Está vendo como a ideia vai sendo reforçada? A ideia que a gente já tinha descoberto e a gente só vai reforçando. Aqui eu usei outras palavras para a gente deixar de forma mais sintetizada. E nas anotações? Lembra de qual a dúvida que tinha ficado? O que é o tal do hipocampo? Eu fiz uma notinha ali. O hipocampo é uma estrutura encontrada nos lóbulos temporais do cérebro dos seres humanos. Pode ser considerado o principal local de armazenamento temporário da memória, principalmente a memória a longo prazo. Então, a gente sabe que está profundamente ligado com a memória, com essa ideia da memorização que ajuda no aprendizado. E lembra também que a gente já tinha visto naquele outro parágrafo, no primeiro que a gente analisou, que foi na aula passada, que as pessoas se lembravam das informações um dia depois. Então, aquela memória foi para longo prazo. Então, foi o hipocampo que ajudou nisso. Certo? Acho que o teu registro já está bem adequado. Você conseguiu perceber qual é o mecanismo utilizado nesse tipo de atividade? Para a gente perguntar para o texto os nossos questionamentos, nós mesmos lançamos ao texto e nós respondemos. Então, a gente consegue aqui perceber qual é a ideia do texto de uma forma resumida. Agora, eu preciso que você prepare no seu caderno esse formulário de tópico. Eu vou te dar um tempinho para você poder anotar esse novo quadro e a gente vai resumir o texto todo.
Para a gente poder preencher bem essa tabela, a gente vai ter que pensar no texto como um todo. Lembra que a ideia é uma ideia geral. Então, você vai preencher lá comigo. Texto. O título do texto. A curiosidade prepara o cérebro para um melhor aprendizado. Isso você já pode ir colocando aí. Você consegue ir escrevendo enquanto eu estou te ajudando, tá? A gente não perde tempo. A gente vai escrevendo, você vai me ouvindo, anota lá. Eu vou repetir o título do texto. A curiosidade prepara o cérebro para um melhor aprendizado. Então agora a gente organizou ali os tópicos, que são ideias centrais. Veja, esse formulário de tópico é uma ideia que a gente tem quando a gente faz essa sumarização, que é esse tipo desse resumo que a gente fez, que era colocando a ideia sintetizada, resumida de cada parágrafo, para poder transformá-lo em tópicos. Vamos pensar por que a gente está fazendo esse tipo de exercício. E é bem simples se a gente for pensar em como são organizados os infográficos, que são os tipos de texto que a gente estava vendo. Lembra que lá no infográfico aparece a ideia bem resumidinha, com uma imagem associada a ela. As duas juntas, as duas linguagens juntas, né, por imagem e por palavras, ajudavam a compor uma ideia. Aqui a gente tem um texto, que era um texto informativo, que a gente está analisando para tentar resumir a ideia. E agora a gente transformou essa ideia já resumida em tópicos. Assim, a gente pode colocar de forma bem direta o que é. É claro que é importante que a gente conheça tudo que tinha por trás, ou seja, todas aquelas outras ideias, os detalhes importantes que compunham o parágrafo todo. Mas a gente está colocando em forma de tópicos só para organizar de uma maneira diferente. Para isso, a gente precisou ler o texto com cuidado, compreendê-lo, ver todas as ideias, para daí trazer para um tópico ali. Aí a gente consegue trazer o que é de realmente essencial. Mais ou menos assim que são organizados os infográficos. Conseguiu compreender? Então vamos ver o que mais a gente tem de tópico ali. Primeiro tópico, eram 3 parágrafos, por isso nós temos ali 3 tópicos. O primeiro, a curiosidade motiva a procurar respostas. Segundo, curiosidade ajuda a fixar memórias. E o terceiro, curiosidade ativa o cérebro para a captura de informações. Nessa parte do exercício, eu preenchi com você somente a primeira coluna, porque isso é o que tem no texto e que, de fato, não pode ser muito diferente. O jeito de anotar as palavras, lembra? Eu falei que cada registro é muito pessoal, então pode ser um pouquinho diferente. Aqui a gente organizou, como a gente fez juntos, vai ficar igual, vai ficar padronizado no nosso caso. E eu sempre trouxe a palavra curiosidade ali, porque é relacionada ao próprio título do texto e o tema de que ele trata. Então, estão ali. Os detalhes, eu vou deixar para que você anote o que você encontrou dos detalhes, a partir dos registros que você já colocou no seu caderno. Afinal de contas, nós colocamos 4 detalhes importantes para cada um desses parágrafos. E aí, dentre eles, você vai ver qual é o detalhe que te chamou mais a atenção. Se fosse você que fosse organizar um texto, um resumo daquele texto lá que a gente está estudando, qual é o detalhe que te chamaria a atenção? E você preenche nessa parte da tabela, ali nos detalhes. E na última parte, que são os apontamentos pessoais, essa parte é o que enriquece e individualiza cada um dos textos, porque aí é seu, é só seu. O que você sentiu ali ao ler esse texto, o que te chamou a atenção, que aspecto se destaca para você. Isso é bem individual, mas de todo mundo vai ser um pouco parecido porque o tema é o mesmo, o texto é o mesmo. Mas a gente sabe que as interpretações podem variar um pouquinho, dependendo da experiência de cada um. E você vai colocar os seus apontamentos ali. Tá certo? Você pode fazer isso depois com um pouquinho mais de calma. Agora eu só te dei as instruções para você saber
por que foi organizado dessa maneira, esse formulário de tópico. A gente aprendeu então a pegar um texto mais extenso, resumi-lo e depois transformá-lo num tópico. E a gente consegue se remeter a essa ideia sem qualquer problema, não é mesmo? O que a gente vai pensar agora? Como é que se organizam aqueles infográficos? Pensa, se você fosse convidado a fazer um infográfico mesmo. A gente pegou aquele texto informativo, a gente resumiu a ideia, a gente transformou em tópico. Então, o nosso infográfico aqui agora seria de 3 tópicos. Então, eu teria 3 momentinhos ali do texto. A gente já tem a parte escrita. Como é que você faria para representar por desenho? É só um desafio que eu lanço para você pensar em como é que poderia ser. E seria mais ou menos assim. Eu li ou ouvi, nesse caso, a ideia que a gente já estudou e que a gente chegou a essa conclusão juntos. Curiosidade motiva a procurar respostas. Eu visualizei. O que você poderia colocar como imagem ali? Para representar essa ideia de que a curiosidade motiva a procurar respostas. Pensa lá comigo. Como é que você representaria isso por desenho? O que você colocaria ali? Lembre-se que a sua representação por imagem, ela não precisa só transmitir o que está escrito ali nas palavras, ela pode ampliar. E é justamente esse exercício que é interessante de se fazer. Na representação da imagem, eu posso trazer muito mais ideias, inclusive, mais do que as próprias palavras estão dizendo ali. Ou de um jeito diferente, complementar, para que as ideias se relacionem. Você vai fazer isso 3 vezes. A primeira, para esse primeiro tópico, que é o de curiosidade motiva a procurar respostas, você vai fazer o seu desenho. Depois que a aula acabar, combinado? Você vai fazer também para a curiosidade ajuda a fixar memórias. Então, você só anota isso e guarda o espaço para poder desenhar depois, para você ampliar o que será que você pode representar aqui. Que tipo de imagem você pode colocar? O que você pode pensar em fazer para ajudar a fixar memórias? Como é que você vai colocar isso numa representação? E, por último, a curiosidade ativa o cérebro para a captura de informações. Como será que ficaria essa representação numa imagem? Como é que você ilustraria isso? Ilustrando para representar e ampliar essa mensagem, né? Essa mesma informação. Guarda lá e faça. Eu tenho certeza de que as representações serão muito diferentes, mas que você vai conseguir fazer isso de uma maneira bem interessante. Depois eu vou querer ver todas essas representações de vocês. Eu tenho certeza de que ficarão ótimas e bem diferentes, tá? Então esse exercício, só para a gente pensar como é que seria o nosso trabalho se fôssemos apresentar um infográfico a partir daquele texto informativo que a gente viu. Então a gente aprendeu a fazer um processo que a gente viu que não é fácil, né? A gente precisou exercitar muito e compreender muito bem o texto para chegar até esse momento de colocar tudo num tópico. Não é tão fácil, né? Mas você já está bem habilidoso, então você já consegue fazer isso com mais facilidade, pelo menos, né? Agora é aquela hora que eu quero que você ative seu cérebro. Pensa lá, fica curioso, fica curioso. Você já pensou no que a gente vai tratar agora? Vamos ativar esse cérebro e pensar qual que é o nosso próximo tema. Nós vamos ver um infográfico. A gente já sabe que a gente está vendo esse tipo de texto, mas sobre o quê? Será que é um tema que vai ser interessante para você? Será que você gosta? Será que você já ouviu falar? Fica curioso agora. Ativa lá o cérebro e vamos ver o que eu trouxe para a gente nesta aula. Olha lá. Há quem acredite que nosso planeta já foi comandado por deuses e habitado por heróis e seres fantásticos.
Eles protagonizaram histórias incríveis, repletas de aventuras, reviravoltas, maldições e acontecimentos de tirar o fôlego. É o que nos conta a mitologia grega. Já ouviu falar disso? Você já viu alguma coisa? Filme? Já leu história? Alguém já te falou sobre a tal da mitologia grega? O que a gente pode aprender sobre isso? O que mais a gente sabe? Se já sabe alguma coisa, é ótimo. Mas a gente tem sempre algo mais para saber, né? A gente consegue aprender sempre. Dentro da mitologia grega, nós temos uma infinidade de histórias, é muita coisa mesmo para a gente saber. E, nesse momento, nós vamos falar só de um pedacinho. Eu vou apresentar para vocês um pouquinho de deuses gregos. É isso aí, são os deuses gregos. Anota lá no seu caderno que é esse o nosso tema por enquanto, deuses gregos. Coloca logo abaixo da sua atividade e vamos ver o que você já sabe sobre o assunto. Você já aprendeu a fazer esse tipo de organização? Aquela tabelinha de o que eu sei sobre, o que eu quero saber e o que eu aprendi. São os deuses gregos. Então, o que eu sei sobre, você vai preencher com tudo que você já sabe. E aí, eu te ajudo a lembrar. Você já ouviu falar no Percy Jackson? Esse personagem traz ali muita informação sobre os deuses. Se você já assistiu, você sabe muito sobre os deuses já. E se você já leu, sabe mais ainda. As histórias mais modernas, essas que a gente está vendo, como o Percy Jackson, que eu acabei de citar, são muito influenciadas pela mitologia grega também. O autor deste livro, ele é também historiador e ele aprofundou seus conhecimentos na mitologia grega, por isso que ele traz tantos elementos ricos. Então, tenta anotar lá tudo que você já sabe sobre. Se você já conhece esses deuses, se você já viu nesses filmes, nesses livros, em outras histórias, são muitas que envolvem a mitologia. Ela é bem presente nas nossas histórias, porque é muito fascinante. Por isso que se você está curioso sobre esse assunto, você vai colocar também o que você quer saber. Você já sabe muita coisa. Eu já percebi até pela reação de muita gente, assim, quando eu falo de deuses gregos, as pessoas já conseguem fazer as suas relações, já conseguem perceber em quais histórias elas estão presentes, nas histórias modernas, mas elas querem saber um pouquinho mais. De repente, eu quero conhecer um outro Deus que eu não sei muito sobre ele. Anota ali para a gente poder fazer aquelas perguntas, as perguntas magras e as perguntas gordas para o texto, que a gente vai para o texto com um olhar mais atento e a gente já vai conseguir descobrir mais ainda. E guarda a última coluna com o que eu aprendi para a gente marcar depois de ter visto tudo que eu apresento para vocês nesse momento. Então vamos lá. Quer saber mais sobre os deuses gregos? Claro que você quer. Já ativou teu cérebro? Tá bem curioso? Vamos mostrar o que eu trouxe para vocês nesse momento. Quais são os principais deuses gregos? Esse é o título do texto que a gente tem, tá? É o infográfico, é o tipo de texto que a gente está estudando. E aqui eu trouxe para vocês só com a letra maior um pouquinho para a gente saber o que esse texto anuncia. Confira quais são as principais divindades dessa mitologia que inspirou diversas obras da cultura pop. Então, você já sabe, várias obras da cultura pop. Quando eu estava te ajudando a pensar no que você já sabia sobre o assunto, eu te ajudei dizendo ali um filme, um livro que traz essa ideia. Então, eles são mais pop, são mais populares e modernos, mas eles são inspirados nessas histórias, porque são histórias, como eu já disse, fascinantes. Então, a gente tem curiosidade a respeito delas. Então, aqui está organizado. É um infográfico e perceba que esse é bem diferente daqueles outros que nós estávamos vendo nas aulas anteriores, não é? Mas ele também é um infográfico. É importante observarmos essa associação
das imagens com o texto escrito, com as palavras. Ambas, ou seja, essas duas linguagens estão interagindo para compor a ideia. Vamos prestar bastante atenção nessa organização dos principais deuses. Aqui eu trago para vocês uma árvore genealógica dos deuses. Olha que interessante. Aqui tem até uma explicação do que é uma tal de uma árvore genealógica. É uma forma de explicar por meio de um gráfico o surgimento da Terra, dos primeiros deuses e dos seus descendentes, de acordo com a mitologia grega. É mais ou menos como uma fotografia de uma família comum, só que esta aqui não é nada comum, porque está falando da poderosa família dos deuses gregos. Tem toda a representação, eu apresento um pouquinho maior para a gente poder ver aqui como eles estão relacionadas. Tem uma legenda também para indicar os deuses primordiais, essas raças primordiais, as mais importantes, e quais são os deuses olímpicos, esses em azul. Fica bem fácil de a gente identificar. E qual é a relação entre eles? Se são irmãos, quem é filho de quem, e assim tem uma organização, tá? É uma forma de representação gráfica, tá? Então é importante a gente saber fazer esse tipo de leitura também. Eu trago para vocês uma outra forma de apresentação desses deuses do Olimpo. São os 12 deuses do Olimpo, que são os principais. Lembra que o título do nosso texto é quais são os principais deuses, né? Então a gente não está falando de todos eles da mitologia, são muitos, mas estão aqui representados e é uma maneira de a gente mostrar também quais são eles. Vamos voltar para aquele infográfico e pensar então como é que está organizada e como é que essa ideia está apresentada. Quais são os principais deuses gregos? Eles estão ali. E eu já mostrei para vocês um deles em destaque. Quero que você observe com bastante atenção como é que eles estão. Não estão naquela organização da árvore genealógica. Quem é o pai que está ali, a mãe e os filhos. Mas aqui a gente tem uma relação demonstrada de uma maneira um pouquinho mais sutil, pela imagem. Preste bastante atenção à imagem. E aí eu pergunto para você se você sabe o que é um tridente. Será que esse é um tridente que está ali aparecendo? Ou é desse daqui um tridente? Ou é dessa no caso? Ou desse? Desse? Vamos pensar. Preciso que você só faça uma reflexão por enquanto, tá? Todos eles estão segurando algo na mão. Você já sabe qual é o tridente? Mas eu quero que você pense também como é que estão todos relacionados. Então, apesar de não estarem naquela forma de hierarquia, como está lá na árvore genealógica, quem que veio primeiro também é quem é o pai, quem é a mãe, ou quem manda, quem é o comandante de todos esses, a gente consegue perceber que tem algo em comum em todas aquelas imagens. O que tem em comum? Qual é o símbolo ali que aparece, que permeia todas as imagens, gente, que passa por todo mundo, por todos aqueles deuses? Você identificou que é aquele raio? Conseguiu perceber que tem alguém que está segurando aquele raio e que esse raio está passando por todos os outros? É uma forma de dizer quem é que manda, quem é que está liderando todos aqueles outros. Conseguiu perceber? E já conseguiu identificar qual é o tridente? Mas a gente vai ver com mais calma nas nossas próximas aulas cada um deles e vamos saber um pouquinho mais sobre os deuses. Então, guarda essa curiosidade para a nossa próxima aula. Não deixe de organizar o seu caderno, de fazer os seus registros dessa aula, aquelas ilustrações que eu pedi para você, e na próxima aula a gente vai mergulhar agora no universo dos deuses.